Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez trazendo para vocês o Esquadrão, um projeto que nasceu com o intuito de trazer pautas positivas, de trazer pessoas que falam sobre educação, saúde, bem-estar, enfim, pautas que trazem e agregam para o Amapá. E hoje comigo aqui tem duas pessoas que vai compor esse esquadrão comigo. Nós hoje vamos falar de mercado imobiliário. E eu trago hoje o Gustavo Rangel, diretamente do Rio de Janeiro, um cara que já tem aí uma vivência no mercado imobiliário já de muito tempo e vai contribuir um pouquinho conosco hoje aí com os conhecimentos dele, enfim, com as histórias, os cases. E trago também o Jean Zanin, que é de fora, mas já está aqui há muito tempo e já fez muita coisa e vai compartilhar aqui conosco um pouco daquilo que ele fez e um pouquinho do conhecimento que ele já tem aqui adquirido. Então, hoje, fazendo parte do esquadrão, tem aqui Gustavo Rangel e Jean Zanin. E só para a gente nivelar um pouquinho, Gustavo, fala aí um pouquinho de você, dá aí uma prévia aí para a galera, para eles entenderem quem é o Gustavo. Quem é o Gustavo na fila do pão? Quem é o Gustavo na fila do pão? Gostei. Primeiramente, prazer estar aqui, fazendo Legal. parte, compondo aqui esse bate-papo juntamente com você, Jean. Tenho certeza que será agregador aí para toda a audiência. Gustavo Rangel, 30 anos. Eu tenho cara de menos um pouquinho, não tem, Holanda? Rapaz, não O sei Jean não, fez não uma, sei não. O Jean fez uma cara assim. Se fosse a pergunta pra mim, eu ia te dizer assim, cara, eu tenho uns 35 aí mais ou menos. Mas o pessoal fala que eu tenho uma cara de uns 40 anos, Jean. É isso mesmo, Jean? Você acha? Não parece, né? Parece ter um pouquinho mais, né? É um pouco vergonha, né? Eu pensei que era mais novo. Trabalho com marketing imobiliário, tá? Hoje nós atuamos em todo o Brasil, Legal. com grandes empresas, incorporadoras, imobiliárias, né? E hoje o meu trabalho é crescer negócios imobiliários. E a gente sabe que o mercado imobiliário, ele ajuda, obviamente, no desenvolvimento da cidade, né? Do estado, do Brasil. Então, a nossa função, de nós três, é muito importante para esse mercado. Eu tenho certeza que será agregador no nosso bate-papo. Legal, muito bom. Jean, fala um pouquinho aí pro pessoal. Aí quem é Jean na fila do pão. Vou repetir, né? Se você é na fila do pão, quem é ele também, né, bicho? Eu não sabia, né, da fila do pão, né? Bom, eu sou Jean Zanin, né? Arquiteto, urbanista, né? Também construtor. 12 anos, né, no mercado imobiliário aqui do Amapá. 8 anos como arquiteto, né, do Tribunal de Justiça do Amapá, foi quando eu, recém-formado, vim para Macapá, e 12 anos, né, construindo. A nossa empresa trabalha no ramo, né, da construção civil. Começamos, né, com casas, né, residenciais, mas hoje trabalhamos, né, com a verticalização, né, construção de prédios. E estamos aí, né, para somar, para agregar, e como eu falo, né, não é só questão de construir e só pensar, né, como empreendedor, né, mas pensar também na questão, principalmente na qualidade de vida, né, na arquitetura, no bem-estar. Esses dias um colega chegou até a falar assim que alguma coisa nós estávamos discutindo e ele falou que eu te entendo porque eu vejo, né, que empreendedor pensa só no dinheiro. Eu falei, você está muito enganado, né? Eu penso, né, como arquiteto, porque eu amo projetar, eu amo construir, né, amo edificar. E aí depois, claro, né, que o dinheiro... A conta precisa fechar. Precisa fechar, né? Eu vou, evidentemente, pensar naquilo, Isso. Mas eu não penso primeiro naquilo. Mas antes de tudo é o amor, né? É legal isso. Né? Isso é legal. Projetar. Isso é bacana. Só pegando o gancho, cara, como é que você descreveria a importância desse segmento construção civil para a nossa sociedade? Bom, hoje, logo quando eu cheguei, né, em Macapá, Você está aqui há quanto tempo? 20 anos. Cheguei em 2003, junho de 2023. Legal. Minha carreira toda profissional, né? Está aqui no Amapá, no nosso estado. E eu entendo logo quando eu cheguei no Amapá, que vi uma deficiência, né? Uma falta na questão da arquitetura, dos bons empreendimentos, né? E no começo, assim, né, a população, né, não tinha aquela conscientização assim de, pô, quero morar bem, né,
vou elaborar um projeto melhor, uma construção mais, né, mais bem acabada. E hoje, graças a Deus, devido à construção civil, né, ao empreendedorismo, né, aos projetos, à arquitetura, né, isso tem mudado e mudado bem, né, o panorama, né, da nossa cidade, dos empreendimentos, da qualidade, né, e isso tudo se integra, né, a questão do bem-estar, né, principalmente, né, como o arquiteto falando da parte do conforto térmico, conforto ambiental, Sim, né, sim. e tudo isso hoje está se agregando, né, tanto na parte residencial, na parte comercial, né, na parte institucional, no qual eu trabalhei também, né, então eu vejo que hoje isso melhorou muito e graças a Deus isso está crescendo. E a arquitetura, a gente vem, né, eu dei um rolê na cidade hoje com o Gustavo, para ele entender um pouquinho a dinâmica e tal. É evidente que ele não tem um parâmetro, porque chegou hoje, enfim, Sim. então, mas a gente que está um pouco mais aqui, nota claramente a evolução, é nítido, né? A evolução da cidade, da arquitetura. Porque, Gustavo, há pouquíssimo tempo, você, enfim, tem 20 anos que está aqui, vou dizer que em 10 anos a coisa e a construção civil aqui cresceu de uma maneira muito acelerada, não é? E aí, já pegando o gancho de crescimento e tal, você falou, pô, marketing imobiliário, e eu trabalho isso, meu negócio é desenvolver e acelerar negócio. E pegando o gancho de acelerar, como é que o marketing voltado, né, do digital para o imobiliário, bicho, como é que o cara acelera isso? Como é que faz O esse negócio? desenvolvimento da cidade? Tipo, como é que o marketing contribui para esse desenvolvimento? Como é que ele fomenta isso? Legal. A gente está falando nos bastidores ali, juntamente com o Jean, sobre essa engrenagem que ele tem na família dele, no negócio dele, que um é engenheiro, o outro é arquiteto, né? E eu estava lendo um livro estava falando muito sobre trabalho com um propósito, né? Eu acredito que qualquer tipo de função tem uma importância muito grande num todo. E tem um caso bem legal que a gente pode trazer para depois concluir nessa questão do marketing, de um corretor, Alander, Jean, que se chama Raul Fugênio. Ele é lá de Londrina, Paraná. Tá? Da terra do Londrina, cara. Paraná. Para você ter uma noção, a cidade de Londrina fez homenagem para esse corretor. Ele tem uma avenida com o nome dele. Olha só. E está sendo levantado um prédio com o nome dele. Sabe por quê? Porque esse corretor ele entendeu a importância que ele tem para aquele município desde sempre. É um senhor já. E ele chegava para a empresa, Jean, e falava o seguinte para a empresa: olha, empresa, o seu lugar não é aqui. O seu lugar é aqui. E ele provava que o lugar era ali. Então ele vendia aquele terreno, aquele espaço, a ideia, a empresa saía de lá, ia para cá, vendia aquele outro local e ele começou a desenvolver a cidade através da venda. Legal. Então ele acreditava em uma determinada zona ali da cidade e a galera comprava a ideia e tudo que ele fazia dava certo. Ele tinha essa visão. Ele trouxe para a cidade teatro, ele trouxe para a cidade shopping, ele começou a vender a cidade para outros incorporadores de outros estados. Então ele foi desenvolvendo aquela cidade. Então, trazendo para a minha função, para a função do Jean, para a função do Alander também, para a nossa função como empreendedor e empresário dentro do mercado imobiliário, nós somos importantes num todo para o desenvolvimento. Né? Hoje eu vejo que uma cidade que tem esse apoio para a construção, tá? Para o mercado imobiliário, é uma cidade inteligentíssima. Né? Quando a gente vai para uma linha, sem entrar a fundo sobre essa linha política, um bom gestor, ele é aquele gestor que está junto com a construção, pensando, né, que a construção vai agregar ali para o teu município, para o teu estado, para a tua cidade. Então eu vejo que o meu trabalho como marketing imobiliário, que é acelerar os resultados das incorporadoras, de ter mais vendas, né, de atrair também pessoas de outros lugares para aquele município, que é uma das minhas funções, é importante para esse todo do desenvolvimento da cidade. Isso é bacana demais. O exemplo que você deu do corretor,
e se a gente parar para pensar, o quanto que a gente corretor, e eu tenho muito isso na veia ainda, né? Quer dizer, ainda, não vai sair nunca, eu acho. Mas, porque você vira empresário e tal, mas é corretor. No final das contas, né, você está lá na ponta sempre. Então, e eu digo muito isso na empresa. Mas a gente, de fato, faz muito isso. Aí vem lá, o cara pensa, ele projeta e tal, mas ele precisa da força de venda ali junto, né, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, mas ele precisa. O marketing ele precisa sempre fazer, né, contigo ou sentigo, mas ele vai fazer. Então, acaba que é um ecossistema que atrai e leva muito, agrega demais para a cidade, para a comunidade ou para a sociedade que ele está lá. Então, eu costumo dizer muito que o mercado imobiliário, a construção civil e essa indústria, ela fomenta muito qualquer lugar que ela chega. O Jean está aqui e a gente falou agora há pouco sobre isso. Há 20 anos, e a gente falou, né, pô, é muito nítido como desenvolveu isso nos últimos 15. E aí a gente pode olhar para 15 anos para frente, que provavelmente essa velocidade que aconteceu para trás para frente deve ser muito mais acelerada, até pelo mundo que a gente vive hoje. Sim. Porque acelera tudo muito mais rápido hoje. E a gente estava agora na Fortaleza ali, né? Sim. E estava falando sobre esse crescimento de Macapá, enfim. Acho que pega muito também um gancho que o Jean falou sobre, agora dando um passo um pouquinho atrás, sobre além de dinheiro, né? Porque quando nós entendemos realmente o propósito de servir ali, o negócio funciona. Quando a gente pega a arquitetura, a gente pode pegar, poxa, o Brasília foi toda planejada, sim, né? Sim. Maia, né? A própria Fortaleza aqui, olha só, há quantos anos atrás... Interessante demais. Interessante demais, foi feito aquele projeto em prol da nação, em prol do estado, daquele município, né? Que na época não era estado, né? Era um município, né? Na verdade, exato. Era federal, né? É um município, era um território, mas antes disso, tipo, Amazonas, Pará, Amapá, nem existia, era uma coisa só, né? Remontando lá para trás dentro da história. Mas é legal quando ele falou, a gente estava na Fortaleza hoje, cara, como um cara, 300 anos atrás, idealiza aquilo e a arquitetura ajuda nisso, no pensar em praticamente tudo, desde drenagem, não tinha esgoto à época, mas esgoto e tal. E se você remontar hoje, para os dias de hoje, e aí até falar contigo. Ligado nessa área, pode cortar um pouco? Pode, claro. Vamos dizer assim, uma viagem que eu fiz para fora, né, que eu estava falando para vocês, né, para a Europa, lá para a França, e aí visitando, né, o museu lá de Versalhes, e assim, eu fui entender, né, a partir dessa arquitetura neoclássica. Eu falei, estudar uma coisa, ver e projetar e executar outra. E aí, como você estava falando, a questão da Fortaleza, e eu lá, voltei há uns anos atrás, lá visitando lá o castelo, e você entender, eu pensando assim, cara, hoje a dificuldade que eu tenho para executar, né, principalmente nessa parte de detalhes, uma arquitetura rica em detalhes. E aí, imagina esses caras aqui, há quantos anos atrás, né, pé direitos assim, de 15 metros de altura, né, pedras, né, tem uma parte da arquitetura, né, uma parte não, né, uma história da arquitetura, né, neoclássica, que ela se divide em três, né, que são três estilos, né, estilo dórico, jônico e coríntio. Né, o coríntio foi o último. E esse prédio que eu projetei, né, e construí, que foi o edifício em Recife, eu adotei a primeira arquitetura, que foi a dórica. Por quê? Né, que no nível de execução foi a primeira e a mais simples, né? Depois veio a jônico e depois a coríntio. E eu lá, né, visitando lá e vendo aquelas colunas, né, e aí os arabescos, né, e aí vendo assim, principalmente a Coríntia, como que esses caras há tantos anos atrás, uma tamanha simetria dessa para fazer essas colunas, fazer esses arabescos, né, fazer esses nos frontões, e cara, não tem como entender. E cara, eu ia dizer bem por aí. Na visita da Fortaleza hoje, exatamente a simetria. A gente viu que o apontar do canhão numa lateral X, no outro numa lateral Y,
os pontos cegos que não existem. O cara, e ele idealizou, executou 300, 400 anos atrás, e hoje com a dificuldade que a gente tem de mão de obra para colocar no prumo uma parede, para ter isso bem feito, né? e com toda a tecnologia Hoje, disponível. Com toda a tecnologia, a dificuldade que temos, né? Principalmente mão de obra, né? Hoje Sim. é algo que a gente... mão de obra hoje é muito difícil, né? O treinamento, a qualificação desse profissional para desenvolver aquele serviço é algo que nós, né, pelejamos bastante. Muito. Cortando, E eu acho que é nós. Eu acho que bastante. isso hoje nós vivemos esse mundo de facilidade. Né? De novo, volta ao que você falou. Vou trazer para um outro segmento aqui, futebol. Né? Lembra lá na época da galera do Garrincha? Não era minha época que eu sou agora da... Ele quer ser novo, ele quer ser novo. Quero ser novo. Mas lá, né, o pessoal falava Garrincha, Zico, Pelé, aqueles antigos que realmente faziam aquilo por paixão, e era raça, era vontade, era entrega. E hoje, como nós temos aí tá muito acelerado, as pessoas estão buscando cada vez mais algo imediatista, né? A Fortaleza foi construída em 18 anos. Monetiza tudo. As pessoas estão querendo essa facilidade. Então volta. Quando a gente pega um cenário hoje, independente do segmento, de pessoas que realmente trabalham com paixão, com amor, com vontade, e que por consequência vão ganhar bem. Sim. Vão ser felizes naquilo que faz, né? Por consequência, são pessoas que acabam se destacando. Porque a maioria não quer ter o trabalho do trabalho. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, pegando, o cara não quer ter o trabalho do trabalho. Aí pega. Hoje a gente vive num mundo que o cara não quer. Acho que não é não querer. Às vezes ele não consegue desaprender para aprender. E querer desaprender já é difícil. E você desaprender uma coisa... Bicho, imagina, você faz, sei lá, você calça sempre pelo pé direito, sei lá. Agora eu não vou mais pelo pé direito, você vai pelo esquerdo. É ruim porque você já tem aquele hábito. Mas hoje o mundo acelera muito, muda muito rápido. Tudo. Tecnologia, e aí tem dificuldade de mão de obra porque é treinamento constante. E aquilo que a gente usa hoje, daqui a um ano, muito provavelmente não vai usar, vai ter que fazer de novo. Venda muda tudo. Estratégia de marketing muda tudo. E aí você treinou um cara ali, ele tem que aprender uma ferramenta nova ou um jeito novo, não é? Então, cara, desaprender aquilo que você sabe, você aprender uma coisa nova, não é simples e você precisa querer isso. E principalmente no mundo de hoje, se você não andar para aí, é muito complicado você continuar crescendo. Aí eu vou te dizer assim, cara, tipo, por exemplo, hoje, falando sobre isso, o que seria, por exemplo, uma ferramenta... O que você poderia dar de exemplos? Bicho, ó, essa é uma ferramenta bem legal, que no marketing seria bem interessante, na construção civil ou para imobiliária, enfim, que é um case legal que você poderia trazer para a gente aí, falando tecnologia, falando nesse negócio de desconstrução, para construir coisas novas. Sim. O que você poderia trazer aí para a gente? Então, é legal, o que acontece? A gente fala muito sobre marketing, né? Marketing digital e tudo mais, enfim. Eu tenho uma ideia sobre marketing, né? E eu trabalho em cima dessa ideia. O que é marketing para mim? Marketing é uma forma de você pensar em resolver um problema ou alcançar o seu objetivo, tá? E você vai utilizar as ferramentas que você tem, que você quiser, enfim, né? Então, para essa pessoa que ela precisa dessa reconstrução, ela tem que ser, vai até além de ferramenta. É o seguinte, é humildade. Né? É questão de humildade e é questão de entender que tudo realmente muda. Não tem nada a ver com a ferramenta. Não tem nada a ver com a ferramenta, porque quando ele tem uma cabeça assim, né, Jean? Um exemplo, quando ele tem uma cabeça, até mesmo o proprietário, vou dar um exemplo, o proprietário muitas das vezes ele se coloca muito como chefão, daquela forma tradicional. É isso que eu estou falando e acabou. E talvez não é isso que ele está falando, tá entendendo? Então quando vem alguém com uma ideia diferente, com uma forma de pensar diferente, sim. Ele tem que ser um cara humilde. Né? Ou para sustentar aquilo que ele está falando, não, peraí, o que eu estou falando é racional, eu vou manter isso. Né? Ou, legal, Zé, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Entendeu? Então, assim, vai além de ferramenta, vai além de alguma coisa externa. É muito algo íntimo mesmo em relação à humildade. Peraí,
tudo muda muito rápido. Talvez aquilo que você planeja, como a gente fala sobre marketing, planejamento e tudo mais, 3 meses, 2 meses, talvez daqui a uma semana a gente já tem que mudar tudo. É isso. Gustavo, É isso. posso, né, falar um pouquinho também na questão que você está passando, da questão de mudar, né? Modificação do mercado, né? A vida vai mudando, as coisas vão mudando. E uma questão mesmo nessa, nós, né, vemos mais uma parte mais tradicional, principalmente de gestão, né? Falando de empreendedorismo. E hoje a gente tem que entender, nós tivemos que entender da empresa, que assim, a gente tem que mudar, principalmente na parte do marketing. Antigamente a gente não ouvia falar em marketing, né? Quanto tempo que hoje está que o marketing... Há poucos tá no anos. nome? Poucos anos. Poucos anos. Né? Quem diria hoje que, tipo assim, hoje como empreendedor, né, eu tenho que mostrar a minha cara. Antigamente não, a gente se retraía, a gente, né, pô, tem que administrar, tem que ficar ali por trás. Era low profile, era o tempo todo aqui, era o analógico. Era né? recuado, né, retraído. Hoje não, né? Uma parte do marketing hoje é você mesmo, você ser o vendedor. Sim. Né? Você tá ali, você mostrar, você falar, você, né, buscar. Então são coisas que a gente falou, a gente tem que mudar, né? Tá aberto a mudança, Sim. tá aberto, né? Mas Jean, Crescimento. te cortando e complementando, isso, cara, a pessoa compra de pessoa. A pessoa não compra especificamente da empresa. Por isso é importante hoje a sua cara ou a sua exposição, de certa forma. Porque você querendo ou não, por exemplo, no nosso mercado, quando o cara olha para sua empresa, ele sabe que é você que está lá. Mas às vezes você não está, de certa forma, exposto. Quando você vem e se coloca, de certa forma você chancela a sua empresa. E aí, a credibilidade que você passa para quem está na ponta é dizer, tá aí o cara, é esse o cara. E eu estou fazendo um negócio com ele no final das contas, porque tem um CNPJ, sim, mas tem um CPF ali. E aí hoje, por exemplo, na venda, a gente olha muito o CPF, e CPF conversa muito mais fácil com o CPF. E se você fala com o digital, e se você fala com digital não, se você fala com CNPJ, é frio. E a venda não é fria, ela é quente. Ela precisa de gente do outro lado. E você está se relacionando ali com gente. Então, se tem um corretor, tem o cliente lá, tem a construtora aqui. Mas a construtora é um CPF também. Então, esse triângulo, ele tem que existir sempre. E aí eu acho, é uma coisa minha, que essa exposição, que enfim, não é tão antiga, é mais nova, mas você vem os caras grandes aí, o Elon Musk, enfim, Dono da dos donos da CIMED, o dono lá da CIMED, XP, que bota o Heng lá. tudo que vem pra frente. Por que esse cara vem pra frente, amigo? Porque importa. Porque ele viu que não é só o CNPJ dele. O cara quer te enxergar. Quem é esse cara? Qual é a vida dele? O que esse cara faz? Esse cara agrega? E aí o digital expôs isso. Sim. Não é? E a gente tem ainda, principalmente dentro do negócio do Jean, vocês em relação à construção, nós temos ainda um pensamento muito tradicional. Essa questão de exposição é uma coisa que, dentro do mercado de construção, eu vejo que é raro uma pessoa estar à frente ali, se colocando à frente, né? Por quê? Porque ele ainda já está naquele pensamento ainda do marketing em relação a trabalhar o produto. Porque na maioria das vezes o construtor ele fala o seguinte, não preciso de ninguém, não preciso de... meu irmão, eu quero construir o meu produto aqui, se vocês quiserem vendem, e vendem dessa forma, é desse jeito que eu trabalho, mas isso acaba não se sustentando ao longo do tempo. Por quê? De novo, porque o mercado muda, né? O mercado muda. Então, agora nós temos essa exposição dos empresários, tendo aí, talvez, levantando comunicadores na empresa, porque realmente é uma coisa mais próxima, né? A pessoa se sente mais próxima. Eu acho que ele se sente acolhida. Mas eu vou te falar o que acontece, assim, a nível de marketing, assim, de divulgação, de comunicação. Vou dar um exemplo de corretor de imóveis e imobiliária. Por que o corretor de imóveis ele acaba sendo mais interessante, tendo mais resultado do que até mesmo uma imobiliária dentro do digital? Vou explicar o porquê. Porque ele está fazendo mais, ele está mais ativo, ele está sempre colocando a cara, é o que a gente falou, ele está ali diariamente. E na maioria dos casos,
Uma imobiliária, ela terceiriza toda essa parte de comunicação, Isso. que não é tão interessante, Sim. né? E ela aparece de vez em quando, e quando ela aparece, é algum postzinho que a terceirizada, né, criou para ela, e ela então acaba sendo frio e às vezes por bota isso. um criativo qualquer lá, que às vezes nem conversa com a marca. Não conversa. Vou dar um exemplo aqui, entrando sobre isso. Outubro Rosa, né? Que tem lá, Outubro Rosa, aquela campanha de conscientização, câncer de mama, aquela coisa toda. O que se comunica em empresa? Se comunica aquele lacinho rosa, todo mundo vai comunicar o lacinho rosa, todo mundo vai receber isso no WhatsApp, vai receber esse Instagram, aquela coisa toda, todo mundo comunica isso, super frio. Mas quando você vai olhar sobre realmente o propósito daquilo, não existe um propósito daquilo. Por quê? A ideia é, todo mundo está fazendo, eu preciso fazer, vambora, cadê a galera para fazer o Cadê Outubro o Rosa? post, meu amigo? Cadê o post, meu amigo? Mas o que seria legal, o que seria se importar e que seria muito mais próximo? Reunir as mulheres, até os homens também, para que eles possam levar isso para casa, trazer uma profissional para poder falar sobre isso, né? Trazer de fato o que é, porque eu tenho pouco conhecimento sobre isso, entendeu? Então seria algo educacional, eu ia aprender, eu ia levar para minha casa, ia ter um propósito sobre isso, e eu poderia registrar isso, levando para outras pessoas também como uma forma de incentivo, né, para as outras empresas, até mesmo para o meu cliente final. Então, olha como que acaba sendo completamente diferente. Claro. Entende? Claro. Então, por isso, os corretores acabam se destacando mais. Eles são mais atentos, eles pensam mais na questão da criação, da exposição, e as empresas acabam sendo um pouco mais lento todo esse trabalho. É isso mesmo. E aí vira frio muito rápido. Muito frio. Muito rápido. E aí é isso mesmo. E o cara é muito ativo, então ele tá o tempo todo lá na frente. Sim. Né? E aí ele comunica muito mais. Tá antenado, tá vendo o que tá acontecendo, e a internet é muito rápida, né? Então tá acontecendo um negócio lá, o cara já tá comunicando aquilo. A empresa, às vezes, quando vem uma semana depois, vem 2 semanas depois, já passou, amigo. O time já foi, às vezes o cara perde o time. É isso mesmo. Jean, falando de tecnologia e tal, como é que você vê aí, e se você adota, enfim, não sei, mas exatamente a pergunta é essa. Você adota alguma coisa de tecnologia no seu negócio, na sua empresa? Você vê isso com bons olhos? Como é que você enxerga o momento atual que tanto a gente fala em tecnologia? Olhando que nossa indústria, ela é extremamente artesanal ainda, né, cara? Olha assim, a parte da tecnologia, como você fala, engloba da construção ou... Vai abrangente. Pega desde a construção lá. Como é que, tipo, você usa alguma coisa na construção com a sua mão de obra? Sei lá, você tem alguma ferramenta? Você tem alguma coisa que você mede? Você usa algum equipamento? Enfim. Olha, eu tento sempre, né, tá me modernizando, tá melhorando, tá buscando novas tecnologias, né? Olha, até hoje a gente vê muito a parte do uso de madeira, principalmente no nosso estado. Somos um estado rico, né, de madeira, né, de natureza, que temos muita madeira, né, mas o pessoal teria que parar um pouco, né, ligado assim à parte da sustentabilidade. Sim. Né? Olha, eu adotei, né, hoje é nosso, né, da empresa, questão do escoramento metálico. Né? Entendi. Hoje às vezes eu viajo até muito, né, para o sul, centro-oeste, sudeste, e eu vejo muito, inclusive em prédios, né, em grandes construtoras, os caras fazendo uso de escoramento de laje ainda com escora de madeira, né, ou de eucalipto, né, a lajes maciças toda em madeira, em tábua, né, nós usamos todas as nossas lajes, são em cubetas, né, plásticas, né, de poliestileno. Né, naqueles quadradinhos, né? São as lajes nervuradas que a gente trabalha, então hoje também é nossa, né, nós adquirimos também a parte de vigamento. É importante dizer que isso é tecnologia. Isso é importante, porque às vezes o cara vai dizer, a tecnologia é um troço digital. Não, cara. Isso é tecnologia também que você está agregando. Quando você sai do tradicional, tipo, é madeira, você faz escoramento de madeira. Isso é... Sim, a construção é assim. Quando você muda material, quando você muda jeito de fazer, quando você muda... É tecnologia, cara. As pessoas, elas atrelam muito a tecnologia a um aplicativo, a um sistema. Na verdade, se você for pegar o significado de tecnologia, na parte ali de conceito, você vai ver que é criação de processos, é simplificar. Exato. Né? Porque muitas das vezes a pessoa ela quer enfeitar o pavão, como se fala lá no Rio, mas
algo simples é algo tecnológico. Gustavo, eu pego um negócio. Se a gente estava na Fortaleza hoje, aí o cara disse assim: eu estava falando do negócio da porta, você lembra? A porta é a tecnologia. Ué, pra época, o cara, meu irmão, pensou nisso. a porta era um vão, sei lá, 1,5 m. E aí era difícil para abrir. Para abrir. E era lento. E naquela época, porra, guerra, né? Peraí, corta no meio. Tchum, você abre mais rápido. Quando você precisar, você abre os dois. Quando não, você faz bem aqui. Tecnologia. Tecnologia. O cara melhorou o processo. Exatamente. O cara otimizou o negócio. Exatamente. Ele não precisava daquele vão o tempo inteiro. Ele precisava de vez em quando. Eu falei, não, amigão, peraí. E isso é legal a gente falar. Eu falei, não, pô, eu já uso. Eu tenho um escoramento metálico. Eu já mudei aqui o meu. Eu não tenho mais madeira no meu canteiro. Ou não. Acho que não tem. É difícil, mas diminuiu bastante, provavelmente. O retrabalho, parte de questão de sustentabilidade. Outra coisa implantada que eu fiz o projeto foi do nosso barracão container, né? Então já não usa madeira e você não desmonta o tempo inteiro. Pra você ter ideia, numa obra de 2 anos, 2 anos e meio, né, num edifício, você tem que fazer o barracão, refazer ele no mínimo umas 2 vezes, porque a madeira, nós estamos num clima subtropical, né? Super úmido, né? Sol e chuva, ela perde rapidinho. Acaba. Nós estamos já com 7 para 8 meses já de chuva, né? Isso mesmo. Então, poxa, olha, eu falei para ele que só chovia 6 meses. Já vai começar. Nós pegamos o container, né? Projetei, construímos e aí terminamos uma obra. Eu cheguei lá com o caminhão, fiz a demarcação do gabarito lá. Pegou o caminhão MUC e em 2 horas nós fizemos a desmobilização do nosso canteiro todinho para uma outra obra. Né? Isso né? E já devo para a 3ª, 4ª, 5ª vou usar sempre. Tinha uma pergunta aqui exatamente sobre isso. Construção civil é um consumidor de recurso natural. Verdade. Madeira. Um deles, né? Enfim, consome muito e consome mesmo. E aqui na Amazônia, pega a Amazônia como Sul e Sudeste também ainda tem muito, né, cara? Muito escoramento e tal. Mas aqui você usa demais, porque tem uma facilidade também maior. Agora nem tanto, mas antes era bem mais. Então, e aqui a gente tinha uma pergunta exatamente disso, de sustentabilidade, dessa preocupação. E é legal a gente ter as empresas já olhando para isso. A gente já tem algumas empresas aqui, a Zaninha é uma delas, tem algumas outras que já mudaram um pouquinho esse contexto, já tem esse escoramento metálico, isso é bacana. E isso é tecnologia, amigão. Isso o cara já está usando, ele já está com o olhar lá, ele já está deixando de consumir recurso natural e ele está reaproveitando o material e aí ele já entra na sustentabilidade. Então, isso é importante. O mercado imobiliário, a indústria da construção civil, ela também se repagina o tempo inteiro, senão ela fica estagnada, não é? Então, se o cara ficar no canteiro ali o tempo todo daquela forma, ela para no tempo. E a gente vê que vai mudando. E se você quiser, na parte de tecnologia, de sustentabilidade, dá para citar aqui vários itens aí que a gente pontuar. Bacana demais. Gustavo, fala um pouquinho pra gente aí de comportamento consumidor. Beleza, a gente fala muito de marketing digital, né? Mas como é que está o comportamento desse consumidor, desse novo consumidor que consome conteúdo através de uma telinha? Porque a TV o cara quase não liga mais, né? Sim. Então na telinha ele está lá o tempo inteiro. Nem é que não liga mais, ele até liga, mas eu acho que ele já passa mais tempo na telinha do que na telona. Legal. Né? Eu amei essa pergunta. Por quê? Olha só como que é entender de pessoas no final das contas, né? Hoje eu acredito que tudo é conteúdo. Absolutamente tudo é conteúdo. Nós estamos aqui por causa de conteúdo. Você me trouxe para cá por causa de conteúdo. Você trouxe o Jean para cá por causa de conteúdo. Então, tudo é conteúdo. E até mesmo quando o cliente ele compra, por mais tradicional que seja a imobiliária ou até mesmo a construtora, só compra por causa de conteúdo. A informação da metragem, a informação do preço, isso aí é um conteúdo, algo que está dentro, né, que ele expõe para fora. Né? E quando a gente fala de consumidor, dentro do marketing imobiliário, olha que legal, Alain de Jean. Uma pergunta, por que as pessoas compram imóvel? Olha que pergunta interessante.
Por que as pessoas estão comprando imóvel? Elas estão comprando imóvel, Alander, por causa de uma vaga de garagem a mais. Você acredita? Uma vaga de garagem a mais. Tem um imóvel e tem lá uma vaga de garagem, mas tem 2 carros, 3 carros, está precisando de mais uma vaga de garagem. Elas compram imóvel por causa de uma metragem, um upgrade, né? Querem um imóvel maior. Tá no menor, quer ir para o maior? Ou tá no maior e quer ir para o menor? Quer ir para o menor. Acontece muito. Sim. A família, a galera está se casando, cada um construindo a sua vida, aquele espaço ocioso e pensa, poxa, eu quero ir para um médio aqui, eu estou muito grande, eu não vou conseguir sustentar isso tudo. Uhum. As pessoas compram imóvel por causa do verde. Elas querem ficar naquele ambiente do verde, que traz paz, calmaria, porque já é muita coisa no trabalho dela. Elas compram imóvel, obviamente, por causa da localização, perto do trabalho, aquela coisa toda. Uhum. Elas compram imóvel por causa da condição de pagamento. A gente vê os lançamentos bombando pela facilidade de compra, que acaba instigando, né, essa decisão de comprar. As pessoas compram imóvel por causa do estado da casa, por causa do valor. Muitas das vezes, o estado ele não está legal, mas o valor está legal. Sim. Então eles pensam, poxa, eu consigo fazer um retrofit aqui, eu consigo fazer um trabalho de recuperação. Eu melhoro aqui um pouquinho, melhor ali. O melhor aqui, compra por causa da vista. Sim. Tem gente que ela tá cansada de olhar para a cozinha do outro apartamento, do outro bloco. Então, ela tá querendo ali, poxa, eu preciso de uma vista melhor. O apartamento é fantástico para ela, supre as necessidades, mas ela já está agoniada com aquela vista. Então, quando a gente olha para o consumidor e sobre marketing e tudo mais, o que é da nossa parte como empresa? Comunicar para aquele perfil de pessoa. Porém, o mais bacana de tudo e o mais difícil também ao mesmo tempo é entender que você tem um jeito e ele tem um outro jeito. Então, o nosso papel é entender o jeito daquela pessoa, entender real a necessidade, mas para isso a gente tem que instigar através da comunicação, comunicando que tem a vaga de garagem, comunicando localização. Quando a gente sai um pouquinho do mercado brasileiro, a gente vai para o mercado alemão, mercado americano, sabe o que eles fazem? As pessoas compram também muito por causa da rentabilidade, né, e tudo mais. Uhum. No mercado americano, alemão também, eles já estão criando site, a qual tem ali o empreendimento, e eles fazem o mapeamento completo da localização, falando exatamente quantos metros, quilômetros dessa escola, e fala qual que é a escola, fala qual que é a academia, eles já estão, né? Porque a localização... Porque isso faz muita diferença. Muita diferença. É. Nos Estados Unidos tem muitas incorporadoras, inclusive hoje, eu fiz um trabalho, eu tenho uma cliente minha, que ela é da Flórida, Miami, né? E lá tem site a qual eles focam muito em mostrar uma projeção, né, de quanto que essa pessoa ela pode ganhar, se baseando nos empreendimentos que ela já entregou. Uhum. Então, olha só as informações que acabam inclinando para uma decisão de compra. Então eu vejo hoje que o consumidor ele está cada vez mais curioso, ele está cada vez mais conservador também, tá? Mas você acha que ele está mais conservador? Eu vejo que ele está conservador em relação a decidir muito bem qual negócio ele vai fechar. Mas você não acha que ele está mais impulsivo Não nessa acho decisão que de ele tá compra, mais não? impulsivo. Não. Quando a gente pega o mercado de lançamento, ele tem que tomar uma decisão rápida. Então, e aí isso vem... E aí é meio que contraverso, né? Contraditório. Então, por isso que eu estou te provocando. Na verdade, é uma provocação. É uma provocação. É. Mas, mesmo ele tomando uma decisão mais rápida, ele está analisando muito bem antes de tomar aquela decisão. Né? Porque antigamente era... O mercado imobiliário tem uma característica, desculpa te interromper aqui, mas é contribuição. Claro. E veja se você concorda também. A decisão no nosso mercado, a decisão de compra, ela normalmente ela é lenta. Sim. Normalmente. E ela tem uma série de influências ali, às vezes de família, ou de amigo, ou de namorado, namorada, enfim, marido, mulher. Ela é uma coisa que o cara estuda um pouco mais. Finanças, se cabe ou se não cabe, no orçamento,
às vezes é uma compra longa, um endividamento longo, enfim, ou mesmo que seja à vista. Ela é uma decisão um pouco mais lenta. Mas aí volta, aí vem. Porra, mas um lançamento o cara precisa decidir rápido, porque às vezes tem uma escassez ali, Existe uma escassez. não é? Existe uma escassez e existe já uma experiência frustrante desse consumidor em relação a perdeu aquela oportunidade. Perdi o negócio. E caramba, eu não posso perder aquela outra oportunidade. Mas eu vejo que, de fato, o comportamento desse consumidor está sendo um comportamento de analisar muito bem o que ele está comprando, tanto para investimento quanto para moradia. Então ele já chega mais instruído. Mais instruído. Então ele precisa. Ele já estudou mais, Estudou ele já mais. olhou mais. Ele precisa se sentir mais seguro. Ele está buscando essa segurança na compra, tá? Tanto para moradia quanto para investimento, tá? Então eu vejo esse de São Paulo, Rio, Nordeste, eu vejo esse comportamento de analisar antes de tomar essa decisão. Então está sendo muito mais racional, né? Mas aí volta, para poder concluir, a importância de entender que nós estamos prestando um serviço para pessoas. Sim. E as pessoas elas têm as suas necessidades, né? Elas precisam, né, de determinada coisa e nós precisamos entregar esse trabalho mais consultivo. Vem cá, vamos sentar. Eu não consigo, de maneira alguma, generalizar, falar que o meu produto, essa forma de comunicar é para todo mundo. Não. Vamos sentar aqui, vamos entender a tua necessidade. Claro. Vai ter pessoas que vão comprar um pouco mais rápido, vão ter pessoas que vão ser ainda mais conservadoras, né? Mas eu vejo que essa importância do conteúdo, de munir a pessoa, né, com informações, é muito relevante dentro do mercado. Você sente isso? Tipo, como você analisa no teu negócio esse impacto? Tipo, o cara está sendo mais conservador ou ele está sendo mais impulsivo na hora da aquisição do produto? Olha, eu ia até fazer uma pergunta, né, da questão do Gustavo, se o cliente ele pode ser não moldado, como eu poderia dizer assim, se ele pode mudar de opinião, tipo assim, ele tem um sonho, né, quero adquirir minha casa própria, e assim, mudar devido a um marketing, né, algo que seja, que ele veja e não, pô, eu tinha um plano, mas eu vou mudar esse plano, entendeu? Eu queria um apartamento e tal, vou comprar uma casa, eu queria uma casa, mas eu vi esse marketing aqui, essa comunicação. Se o cara pode ser mudado ou impactado ao ponto de mudar. O marketing chega a ser O importante. que você acha? Você acha? Na verdade, o marketing... eu sempre falo que marketing sem vendas, sem essa influência em relação à venda, não é marketing. Não funcionou, né? Funciona. Não marketing funcionou. Funciona quando ele entrega resultado. Quando ele entrega venda. Hoje a vendas tem que estar conectada com o marketing. Tem que estar. Diretamente. Não existe marketing sem Eu penso venda. igual a você. Não Diretamente. Não existe. Só você dizer que você fez ou você não sei o que. Daí... Se não gerou algum resultado, ele não funcionou, no meu ponto de vista. Não funcionou. Aí a gente tem o seguinte, de novo, sobre pessoas. A gente tem dentro... Vocês vão entender aqui a minha visão. Hoje, eu vou dar um passo atrás, eu vou concluir aqui no nosso raciocínio. Hoje nós não vivemos uma crise, a gente está lidando com pessoas. A nossa crise não é econômica, não é política. Hoje nós vivemos uma crise emocional. Tá? Um exemplo. Por quê? As pessoas, nós estamos no WhatsApp 2.0. As pessoas estão querendo acelerar ali o que elas estão ouvindo. Espera aí, calma. Você entende o que é o 2.0. Você entende o que é 2.0, né? Quando você está reproduzindo o áudio, está no 1.0, no 1.5 e 2.0. O nego já está no 2.0. Se tivesse o 2.5... Daí o que acontece? As pessoas não têm mais paciência. Tem um pessoal aqui no backstage que funciona assim, já no 2.5. 2.5. As pessoas já não estão mais com paciência de assistir aqueles vídeos longos e estão querendo consumir os vídeos curtos. As pessoas hoje, Jean, não conseguem mais olhar nos olhos das pessoas. Não conseguem ter paciência sobre aquela conversa. Mas por que eu estou falando isso tudo? O que tem a ver com venda? O que tem a ver com marketing? Hoje, o cliente ele não sabe ser cliente. E muitas das vezes ele não sabe o que ele quer. Vou dar um exemplo. Às vezes o cliente ele chega e fala o seguinte: quanto que é? Mas ele nunca teve contato com aquela empresa ou com aquela pessoa. Ele não sabe nem fazer uma abordagem inicial. Né? Não é de maldade dele, é porque ele não sabe ser. Às vezes que você fala, e aí, vamos fechar? Ele nunca responde. Depois de 3, 4 meses, ele aparece do nada
como se nada tivesse acontecido. Entendeu? E ele pergunta o preço. Ele pergunta, não, vamos continuar, vamos fazer a visita. Mas ele poderia ter dado um feedback antes, mas ele não deu um feedback. Um outro cenário, ele entra em contato, Alan, com certeza aqui na imobiliária, ele entra em contato com a imobiliária, principalmente quando é Google, formulário, e ele chega e você responde ele chega para você e fala o seguinte, era sobre qual imóvel mesmo que a gente estava falando? Ele não sabe. Muitas das vezes ele acha que é aquilo, Jean, mas não é aquilo. Né? A maioria dos casos, a primeira visita naquele imóvel não será aquele imóvel que será vendido. É isso mesmo. Aquele que ele tem interesse. É isso mesmo. Então, o marketing, ele acaba influenciando muito, sim, obviamente, o objetivo na venda, mas volta aqui para a parte de venda. O final de tudo, a pessoa ela tem que ter essa pegada consultiva, entender realmente o que o cliente quer. Porque muitas das vezes o marketing ele fala o seguinte, é uma oportunidade, mas o outro está falando também que é uma oportunidade. O outro também está falando que é uma oportunidade. E eles todos estão falando que a dele é melhor. A dele é melhor. Então, mas o outro está entregando condição de pagamento, o outro também está entregando condição de pagamento. Né? Daí o que acontece? Ele entra em contato, essa pessoa, ela teve uma frustração no atendimento, né? Ela, por causa da falta de informação, ela recuou, daí ela fica completamente na defesa já. Sim. Como assim na defesa? Sim. Pode vir anúncio pago, pode vir propaganda de outdoor, pode vir cinema, pode vir qualquer coisa, porque ela já está na defesa por causa daquela informação. Agora você tem que vencer modo de segurança ativado direto. Não direto. vai impactar nada ela, por causa dessa falta de um trabalho consultivo. Aconteceu uma vez de um rapaz que queria colocar o imóvel dele para poder, que na verdade ele queria comprar um imóvel com FGTS. Ele não morava, né, mas ele trabalhava naquela região. Então você consegue usar o FGTS para isso. Mas o corretor passou a informação para ele que ele não poderia comprar. No final das contas, não poderia. O que aconteceu com ele? Recuou. Travou. Pode vir o que for, pode vir o melhor marketing do mundo. Travou. Daí teve que ter um contato presencial, a qual eu fiz na época, quando era corretor. Né? Entreguei a informação correta, voltou esse cliente para ativa e fez... Performei e fechei o negócio. Fechei o negócio. E você falou um negócio bem interessante, viu, Jean? E até pegando... Eu vou dar um passo para trás agora. Quando você falou assim, cara, às vezes a imobiliária ela é muito fria quando ela vai para a entrega do conteúdo. E aí uma particularidade nossa, na verdade é nossa, que eu digo da Vitor, a gente costuma não fazer isso só no CNPJ, então a gente acaba envolvendo a equipe, até te falei sobre isso mais cedo hoje, e colocando eles, porque aí é o CPF deles todos que está ali, é a pessoa deles e ele entrega um conteúdo diariamente. Então a gente procura mitigar um pouco isso dessa forma, e aí eu venho para falar do que você falou agora há pouco, que na primeira visita que o cara vai, na maioria das vezes a gente usa para investigar. Vem cá, meu irmão, deixa eu te entender aqui. Porque a maioria das vezes não é aquele imóvel que ele quer, não. E você precisa entender o cara para saber o que é, para você poder ser consultor e para você poder ajudar aquele camarada a resolver o problema dele. Digo mais, algumas vezes já, você tem lá o teu empreendimento, e algumas vezes é realmente aquele sim, mas sim. Porque você não sabe a real necessidade, você não consegue passar, o vendedor não consegue passar essa firmeza. Isso mesmo, é isso. Você precisa disso. Você precisa disso. Você não falou, mas você traz tem o racional. Você não falou que queria perto da escola. Você não falou que queria nesse preço. Você não falou que a sala para você era esse tamanho. Então você traz o cara para o racional e você tem que ter a segurança de transformar aquilo e dizer, meu irmão, é isso aqui mesmo. E aí dá essa segurança para o cliente. Porque aí você dá essa segurança para o construtor e para o cliente. E aí você fecha o negócio. Aí você vira o consultor e você entendeu o cara. Porque no final das contas, bicho, e aí me corrija se eu falar besteira aqui. No final das contas, qual é nosso papel? Estou falando do corretor. É resolver o problema daquele camarada ali. Porque nós vamos ser remunerados por isso. O construtor, ele idealizou um produto ali para resolver o problema de algumas pessoas. Nós precisamos achar essas pessoas para resolver esse problema.
verdade, eu acho que hoje nós temos que ser, em todas as áreas, nós somos solucionadores de problemas. Sim. Eu tenho um problema, eu quero, né, resolver, quero que seja resolvido. Então você vai procurar soluções, né, e pessoas para resolver aquele problema. Então hoje a gente tem que tentar, né, entender, né, quase né, um psicólogo. Eu até falo, né, o arquiteto, nós arquitetos temos um pouco de psicólogo, porque antes de você projetar, desenvolver, você tem que entender ele. Você vai fazer um programa de necessidades, vai fazer um anteprojeto, fazer um projeto executivo, né, mas você tem que entender. Já aconteceu, inclusive, já clientes que já chegaram. Antigamente, quando a gente tinha mais que um projeto, né, antes de ser construtor, o cliente chegar e tive que fazer 12 projetos. 12 projetos. E no 12º eu tive a ideia de fazer assim, eu vou apresentar o primeiro projeto para ver o que acontece. Porque toda vez que vinha, ela queria muda o mudar negócio, coisa, fazer uma coisa diferente. E eu apresentei o 12º projeto, né? E ela chegou e falou assim, nossa, Jean, você captou o que eu queria. Você é um gênio, você conseguiu. E era o primeiro projeto que eu tinha feito. Voltou lá no começo. Aí a pessoa, às vezes ela nem sabe o que ela... Mas aí respondendo um pouquinho daquilo, eu acho que ele respondeu assim, cara, a gente muda porque o cara às vezes não sabe mesmo o que quer não. Então muda. Uma vez a minha esposa chegou e falou o seguinte, eu não tô gostando do hambúrguer. Olha só, já. Eu não tô gostando do hambúrguer. Tava comendo hambúrguer. Comendo hambúrguer normal. E eu também comi, tava tudo bem, tudo legal. Daí, o que eu entendi com esse exemplo? Que tem dia, cara, que a gente tá naquele dia chato. É pessoa, você tá entendendo, amigo? É pessoa. Tem dia que a gente tá naquele dia chato. Então, dentro do assunto de marketing, venda, negócio, é você entender de pessoas, é você ter paciência. Talvez aquela pessoa que não está te respondendo não significa que ela não vai comprar de você, ela vai comprar de você, né? Se você souber trabalhar ela. Eu sempre falo que toda empresa ela tem que ser uma empresa de educação. Eu comungo demais com esse teu pensamento. Você está todo o tempo o quê? Educando, ensinando, ao mesmo tempo. E aí é dentro e fora. É dentro e fora. Dentro e fora. Porque você vai precisar ensinar e educar. Você vai precisar educar o funcionário, vai precisar educar o comprador. O cliente que chega, o vendedor ou o comprador. Então, o tempo inteiro. O tempo inteiro, no final das contas, nós estamos aqui buscando sempre educar e aprender. Sim. Né? Então, o nosso negócio é um negócio de educação. E, por consequência, gera venda. Sim. É isso mesmo. Cara, papo voou assim, ó. O cara pensa que não, pisca o olho, foi. Eu quero fazer uma pergunta pro Jean. Manda. Jean, quero fazer uma pergunta pra você, irmão. Não é da Fortaleza não, né? não. Olha, a gente tá nessa onda aí de inteligência artificial, né? Que você tá fazendo tudo, que você tá criando tudo. E dentro até eu vi algumas coisas relacionadas à arquitetura, tá? Se fazendo através da inteligência artificial. Você enxerga isso como vai acontecer, temos que utilizar essa ferramenta e que vai acabar talvez deixando de lado alguns profissionais como o arquiteto, né? Ou você acha que não é uma ameaça? Acha que é realmente um aliado aí para o teu trabalho, para o teu serviço? Legal. Boa pergunta, provocação boa. Para reflexão. Gustavo, eu vejo assim, eu acho que tudo vem para somar, né? E existem, né, períodos, né, que a gente, como a nossa vida, né? E tem que acompanhar o mercado, né? E a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, a tecnologia, eu vejo assim, quando eu me formei, né, eu não sou muito velho. Quando eu me formei, né, minha banca, né, meu TCC apresentei meu projeto, né, no grafite, né, no nanquim, antigamente no vegetal que a gente fazia. Então você estudava na prancheta. Ele não é velho, não. Eu era desenhista, né, na verdade, eu já era desenhista. Régua paralela. Né? E aí veio o CAD, né? Aí, poxa, que já era uma evolução. Né? Mas, pô, aí fui aprender o CAD. Aí, pô, legal. Aí eu vejo que, poxa, eu desenhava tudo à mão. Se eu errar, chegasse lá no final do projeto e errasse lá na nanquim, o que aconteceria?
Faz o projeto todo. Embrulha tudo, joga fora, quantas horas de trabalho. Aí veio, né, o programa, né, o computador. E aí hoje, né, projetando, poxa, eu termino, errei, apago aquela linha, legal. E hoje, já se passaram aí seus 20 anos, né, hoje tem, né, o BIM, né, arquitetura BIM. E como eu falei, eu não trabalhava, né, com a parte de BIM, e tive que me adaptar, me aprimorar, né, e hoje começando já a trabalhar, né, estudando, né, arquitetura BIM, e hoje essa ferramenta vem auxiliar, porque antes tudo que eu desenhava, mesmo sendo no computador, não apagar tudo, mas eu tinha que desenhar linha por linha, corte por corte, fachada, né? Aí hoje o computador eu vou lá, desenho as plantas, jogo e ele vai jogar meu corte, minha perspectiva, né? Vou fazer o casamento do projeto com compatibilidade outro, toda de todos os projetos complementares. Hoje a nossa empresa, a parte do sistema da integração, nós tivemos que implantar um sistema onde está tudo interligado, né? Orçamento, quantificação, né? Faço as especificações, projeto, compra, vendas, documentação. Pô, tem que aprender. Hoje, outro dia eu estava até fazendo agora, né, um curso de gestão, né, empresarial. A gente aprende coisas, né, que tipo assim, poxa, a gente às vezes está bitolado ali. Aí é uma coisinha assim, como a gente estava falando, né? Muda uma chavinha, são detalhes, né? Muda uma chavinha. Ver, né? São detalhes que a gente não quer implantar, não quer absorver, mas os detalhes são diferentes, né? E eu acho que a inteligência artificial, nessa parte de informatização, ela veio para melhorar, como mesmo hoje a parte do marketing, né? A parte de câmera, de filmagem, né? Drone. Eu mesmo fiz um curso agora de drone, sou piloto de drone. O cara é polivalente, velho. Tá vendo? Gustavo? Não, eu tive que fazer. Eu fui lá, vamos comprar para a parte do marketing, mas, cara, eu quero aprender. Porque eu contratava, né? Espero que o pessoal que fazia o serviço para mim não fique bravo. Mas eles sabem. Aí eu ia lá, tipo assim, eu quero... Isso é uma questão, né, de arquiteto, né, de projetista. E, cara, pega esse ângulo. Assim, igual maior, só que ele, por não ter essa minha formação, ele não entende isso, entendeu? Sim. Então, pô, eu quero fazer... Então, pô, tudo isso vem para, eu creio, com certeza que vem para somar, para melhorar. Legal. Se bacana. Respondeu. Para mim, respondeu demais. Então, só agrega. A Fortaleza mesmo. O cara criou uma tecnologia 300 anos atrás, ele partiu uma porta no meio. Top demais. Senhores, vamos caminhando aí para o fim. Muito bom, papo super leve. Passou que para mim nem senti. Então, gostaria de pedir as considerações finais de você, Gustavo, Jean. Fala um pouquinho para a audiência que ficou aí até agora nos ouvindo. Espero que tenha sido bom para vocês e o papo tenha sido realmente leve e tenha levado algum conteúdo aí, tenha dado algum insight para vocês aí. Então, deixa uma palavra final aí para essa galera que está aí com a gente. E que contribuição você tem aí para essa turma? Primeiramente, foi um prazer. O prazer é nosso. Esse bate-papo bem legal sobre o mercado, sobre desenvolvimento. Eu quero entregar uma mensagem. É o seguinte. Olha, tem um livro que se chama Mostre o Seu Trabalho. É um livro muito bom, tá? E eu desejo, do fundo do meu coração, todo mundo que está assistindo aqui esse conteúdo, esse podcast, venha mostrar o seu trabalho sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum tipo de problema em relação a o que vão achar, né? Mas simplesmente tome essa atitude, esse passo de mostrar o seu trabalho. E quanto mais você mostra o seu trabalho, mais negócios você tem, mais pessoas você serve, né? E mais transformação você gera na vida do mundo, da sociedade, enfim, tá bom? Então é isso, meu recado. Mostre o seu trabalho. Top. Legal. O meu vai nessa linha, vai na linha. Bom, eu queria deixar uma palavrinha também, que uma vez vieram me perguntar, né, um outro profissional, se eu não tinha medo, né? Hoje, tantas faculdades, né, tantos, né, institutos de formação de profissionais, né? No caso foi na minha área, né, de arquitetos. Daí eu falei que não, cara, não tenho medo de forma alguma, como até no ponto da inteligência artificial. Ele falou, mas por quê, cara? Tá enchendo, né? Tá saturando o mercado. Eu falei, não, cara, eu não tenho medo não.
Porque assim, né, eu sei que tem muitos profissionais hoje, mas só vai se destacar aquele que faz de coração, que se entrega, né, dá o seu melhor. Então não tenho medo, porque tem muito profissional hoje no mercado, mas sem qualificação, né, sem amor pelo que faz. Legal. Né, e vai estar cheio, mas vai se destacar os bons, né? E eu faço do melhor, né, para ser, né, o melhor. Bacana, top demais. Para eu finalizar, porque esses dois caras deixam a gente na saia justa, aí eles falam as palavras, vou falar o quê, né? Eu vou só pedir uma ajuda sua. Como é o nome daquele cara lá que mostrou o trabalho dele, o americano, que você falou hoje? Como é o nome dele? Deixa eu ver aqui agora o nome dele. Kiki alguma coisa. O americano... Se liga aí, pessoal. 544 imóveis? É esse? O cara vendeu 540... Se liga aí, o cara vendeu 544 imóveis em 2 anos. 2 anos. Em 2 então, anos. Nota o seguinte. O nome dele, Kiki... Deixa eu ver aqui agora. Depois a gente vai botar lá. Depois a gente bota aí embaixo para vocês saberem do que nós estamos falando. Mas só para você entender o negócio, para finalizar, esse cara, ele só mostrou o trabalho dele. Quintávios. Então, nós vamos colocar depois aqui embaixo para vocês seguirem o cara lá. O cara é low profile, tem 7 mil seguidores, 8 mil seguidores. Então, o cara fez o quê, amigão? Ele mostrou o trabalho dele. Então, ele entregou de coração. Ele foi lá e fez acontecer. Então, você que está aí e que quer uma palavra e que ficou com a gente até agora, e mostre seu trabalho, entregue de coração, porque a gente estava olhando hoje, eu até te falei, tem um tal de um negocinho que diz assim, meu amigo, se você se movimentar, se você fizer de coração, se você de fato mostrar o seu trabalho, pode ter certeza que o universo, Deus, quem você acredita, vai te ajudar a resolver e a entregar aquilo que você está fazendo e está mostrando. Então, você que ficou até aí, isso era o recado que eu gostaria de deixar. Esse foi mais um Esquadrão e trouxe hoje prazer estar com vocês e dividir, compartilhar um pouquinho aí desse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por estar conosco até agora. E aqui vai mais um Esquadrão mudando a rota do Amapá.